Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast PodPed aqui na TV Galega. E hoje, quem eu trago aqui é uma pessoa especial, na qual eu já tive a honra de conhecer há muito tempo atrás. Alguns talvez até lembrarão dela, da época do CEPRAD, isso há 5 anos atrás, né, Raquel? Sim, eu Mais estava ou lá menos isso. desde 2016. Então, as protetoras da época dos mutirões ali, elas vão lembrar. É a Raquel, gente, é a Raquel Kertcher, nome complicadinho, mas é isso, falei, né? Acertei. Acertou, acertou. Então, eu trago a Raquel hoje aqui para ela falar sobre um pouquinho de cavalos. Gente, assim, ó, ela é de veterinária, pequeno porte, que eu tô dentro da prefeitura há muitos anos, né? Trabalha hoje ainda com isso. Aliás, com isso não, dentro do funcionário, é funcionária pública, né? Mas ela também é professora universitária do curso de veterinária, gente, olha só. Só que o mais legal disso tudo é que hoje ela trabalha com o quê? Ela trabalha com comportamento animal. Equinos, a especialização dela é equinos, sabe aquele cavalo um pouquinho teimoso, aquela coisa assim que ele tem problema de só quer morder, só quer dar coice. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Raquel? Vamos, tem bastante coisa para conversar, É, né, que Angela? bom. Então, fala um pouquinho da parte desses equinos. O teu trabalho em si, como eles chegam a ti e como tu consegue devolvê-los. Como eles... O En- progresso desses Então, animais. na verdade, assim, tudo isso começou porque eu mesma comprei um cavalo e ao longo do tempo ele foi apresentando uma série de problemas de comportamento. Quando a gente compra, parece uma coisa e ao longo do tempo vão aparecendo as bombas, né? E aí eu comecei a pesquisar bastante coisa. Acredito que bastante gente que tem um certo envolvimento com o cavalo já deve ter Sim. ouvido falar de Monty Roberts. Ele é meio famoso no meio do cavalo. E eu já conhecia ele, assim, desde novinha. Eu sou apaixonada por cavalo desde novinha. Mas eu vi que as coisas que ele falava, assim, estavam um pouco desatualizadas já. Sim. Então eu fui pesquisar uma maneira de ajudar primeiro o meu cavalo. E daí eu me enterrei nos estudos, né? É, tu Fui pesquisou com a tua vontade de te ajudar e ajudar o teu cavalo. E ali exatamente. despertou a tua vontade de trabalhar com isso. Exatamente, porque é, tem um pouco de preconceito ainda no meio do cavalo, quando o animal ele não quer ou ele não faz o que tu espera dele. Aí surge os descartes, né? Ah, esse cavalo não serve mais para mim. Ah, ou esse cavalo tá me sacaneando. Ah, esse cavalo tá me derrubando. Mas na verdade, né, quem pesquisa bastante sobre o assunto observa que tem muitas questões envolvidas e que o animal não tem uma má intenção. Na verdade, Sim. muitas vezes é um problema de saúde, o animal está com dor, ou é o manejo que não está sendo feito da maneira correta, ou às vezes se descobre que tem alguém que não está sendo legal com o animal e o animal começa a apresentar um reflexo daquelas ações, né? Porque os animais, eles são muito... eles refletem muito do que a gente faz com eles, né? É, mas o Sim. cavalo em si também, Também, também. porque o cachorro a gente tira uma base assim, o cachorro quando ele é maltratado pelo dono, a gente já tem aquela ideia que ele mal chega perto do tutor, né? Ele é mais arredio quando o tutor chama, Sim. né? Para a gente ter uma ideia. Agora, o cavalo ele também apresenta essas reações, tipo, a pessoa não está tratando dele, direito, tem um certo. Ele sente esse repúdio daquele tutor também, e ele pode começar a desencadear esses fatores de problemas de comportamento, de não querer fazer isso, não querer fazer aquilo, pelo fato que não está sendo bem tratado, digamos assim. Assim, são coisas bem amplas, né? Tem muitas variáveis envolvidas. Mas, assim, para te dar um exemplo, se o animal ele só sai da cocheira para trabalhar, ele não vai sair da cocheira feliz.
Porque o cavalo, ele precisa de liberdade. A gente acabou se acostumando com essa ideia de que o cavalo é um animal de cocheiro, de baia, né? Cada um usa uma palavra diferente. Mas, na verdade, um dos pilares da vida natural, né? Da vida essencial para o cavalo como ser vivo é a liberdade. Então, isso é uma... Passo gigante para ele correr, é aquilo ali que faz feliz, que faz feliz. Isso. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o processo de domesticação, tanto do cavalo quanto do cachorro, foi bem diferente. E são espécies bem diferentes também. Sim. Quem gosta de animais, eu Sim. sei que tu ama animais, Sim. né, Ângela? Eu também sou maluca, sou suspeita para falar. Mas a gente tem uma tendência a extrapolar, assim, né? A gente quer tratar o gato igual o cachorro, o cavalo igual o cachorro. Sim. E na maioria das vezes isso não dá muito certo, né? Porque cada espécie tem as suas particularidades. O gato, por exemplo, eu acho o gato totalmente diferente do animal, do cão, aliás. Sim, outra espécie. O gato a gente já tem por aquele velho ditado, o gato ele é individualista, ele e tal, mas na realidade ele também não é tão individualista assim, porque eu já vi aqui no meu programa, aqui no Pod, uma doutora com especialidade em felinos, né? Então, assim, meu Deus, eu descobri tanta coisa com ela, assim, que eu acho que muita gente do lado de lá da telinha também ficou sabendo de umas particularidades que o gato tem e que a gente nunca parou para pensar. Sim. Mas ela colocando aquilo é totalmente diferente dos cães, Sim. né? Eu tenho gato em casa, eu tenho um gato, mas eu tenho mais os cães, todo mundo sabe, tu sabes, né? E é bem isso aí, a forma que eu trato os meus cães, eu tratava o meu gato. Sim. E não é igual. Não é igual. Por exemplo, assim, né? Nesse caso, os dois são parecidos, né? O cão e o gato, os dois são predadores, né? Assim, Sim. pensando na espécie, né? Sim. Não na parte domesticada. Porque agora eles só Sim. vivem dentro de casa, eles não estão sim. mais predando. O cavalo, ele é uma presa. Então, o instinto dele é totalmente diferente. Ele é um animal que se assusta com facilidade, porque... Ele é uma presa. Sim, ele é uma presa. A gente vê aquele animal assim tão grande, tão forte, então tu acha que Sim. não, que ele é o denominador, Isso, ele mas não, na realidade... Na realidade, não. Na verdade, ele é o alvo. Então, se ele não for bem manejado, esse instinto de presa dele, ele não consegue sentir confiança. E o animal, para ele ser seguro para as pessoas, ele tem que sentir confiança. E confiança se conquista. Sim. Confiança não se toma na marra, né? Tu não Sim, consegue confiança nem de animal, nem de pessoa exigindo as coisas ou na no seu porrada. tempo, na conquista, né? Exatamente, o cavalo é assim também. E é um pouquinho ainda mais difícil do que com o cachorro, justamente pelo que eu falei, que a domesticação foi diferente. O cachorro sempre esteve muito mais próximo das pessoas, das né? pessoas, Estava dentro da família. O cavalo, agora isso já vem mudando bastante, mas o cavalo, ele foi uma força de guerra, de trabalho, na agricultura. Então exatamente, ele é considerado um animal de produção. Então ele não está assim naquele contato tão íntimo, né, por tanto tempo quanto os cães estiveram, assim como os gatos também são diferentes. O cavalo, digamos assim, mais para o trabalho, isso já é bíblico, né? Isso vem lá de trás, que ele era usado para montaria, para força na cavalaria mesmo, né? E agora, de uns anos para cá, meu cavalo é praticamente de companhia, assim, porque eu passeio com ele e tal, mas eu não pratico mais, eu já pratiquei, mas eu não pratico mais esporte, mas virou meu animal, além dos meus cachorros, virou meu pet, no bom sentido da palavra, né? Ele tem a vida de cavalo, com tudo que ele precisa, mas ele é faz parte da minha família agora, né? Sim. Mas isso é algo recente na história do cavalo e do ser humano, né? Assim como tudo está mudando na vida, que a gente vê de uns anos para cá, e até a própria causa animal, digamos assim, Sim. há 10 anos atrás, tantas protetoras assim já existiam, mas não eram tão
elas não apareciam tanto, não se destacavam tanto, né? Sim. Dentro daquilo que elas fazem hoje. Uhum. Então, eu acho que tudo mudou. E eu concordo contigo, eu vejo que o cavalo, de uns anos para cá, são mais pessoas se preocupando com ele, Sim. né? Vendo ele, assim, tendo essa visão. Sim. E né? muitos mitos sendo derrubados, né? Sim, também é. Tu vê que há uns anos atrás nós tivemos aí uma situação, isso eu já falo, eu acho que uns 5, 6 anos atrás, com aquela situação em Pomerode, que já é cultura, sim. do animal levar puxada, aquele... né? É, a puxada. Então, eu lembro que há uns anos atrás houve ali um impasse com algumas protetoras no local, tentando derrubar aquela situação ali, mas entende-se que é cultural, mas que tipo de cultura é aquela, né? Mas tudo bem, pessoal de Pomerode, né? Me desculpa, mas... Bom, tem protetor em Pomerode também, que eu acredito que pense da mesma forma. Sim. Mas... Eu acho que agora não tem mais... Não. Certas coisas não tem mais justificativa, né? Tanto que, de uns anos para cá, depois que houve, que a gente, aqui mesmo, Blumenau, nós aqui de Blumenau, que a gente ficou mais ciente do que aquilo que estava acontecendo em Pomerode, que nunca ninguém tinha olhado para aquela situação ali. Uhum. E um grupo de protetores se preocuparam, né? E foram até o local e nos trouxeram aquela importância, realmente, da gente começar a rever a situação. Sim. E daquela época para cá, a minha visão, ela se tornou mais ampla. Referente aos animais, antes eu tinha aquela proteção de cão e gato. Hoje eu não tenho mais a proteção de cão e gato. Hoje, para mim, é cão e gato, cavalo, aves, animais de porte grande, em geral. O que eu puder proteger, só não consigo ainda a parte da... Eu ainda como carne. Eu também ainda como carne. Mas eu, aos poucos, eu estou tentando sair. Já não é mais como era 2, 3 anos atrás, né? Esse último ano mesmo eu venho me policiando mais. Mas, assim, daí a proteção, ela envolve mais. Então, assim, o cavalo, ele entra dentro da nossa proteção. E a gente procura saber mais sobre isso. Sim. Né? Eu tive um resgate de um cavalo ano passado, com a Cidasc e tal. E esse cavalo, a dama, né, que a gente comentou aqui. A dama ela assim, ó, ela estava muito machucada, estava em via pública, muito machucada mesmo. Então, assim, não tinha registro. Aqui no município mesmo? Aqui no município, não era de ninguém, aquela coisa, de repente, quando nós começamos a nos mexer, porque eu levei ela para o hospital referência, veterinária aqui em Santa Catarina, o Dr. Gabriel, lá em Massaranduba. Luiz Ligue, né? Luiz Ligue, isso. Ela ficou lá quase umas 3 semanas, né? Então, aí eu mandei dar uma geral. Não, até foi muito engraçado, porque eu mandei dar uma geral nela, né? E foi feito o raio-x, foi feito isso, aquilo. Ela tinha uma lesão bem grave, assim, na perna, junto quase a pata, né? E... Então, assim, nunca tinha sido casquilhada, a ferradura já estava lá dentro, cresceu aquilo por cima, eu nunca parei para pensar. Hoje, quando eu vejo um cavalo, eu olho para as patas, principalmente quando ele está andando de trás, para ver se a ferradura aparece. Aquilo me chamou tanta atenção, porque a ferradura dela não aparecia, estava muito lá dentro. Sim. Aquilo cresceu em volta, que situação, né? Então, tu imagina, ela tinha uma dor, e ela mastigava toda ao contrário, porque uma coisa que eu aprendi, os dentes deles têm que ser cerrados, né? Porque os últimos dentes, eles crescem pontiagudos, uma coisa assim, não... Eu lembro que ela fez a parte... Fez tudo. Geralzão, E eu pensei, eu bem assustada, eu disse, meu Deus, se um cachorro a gente gasta aí uma grana ferrada num hospital... Eu tava pronta. O céu é o limite. Eu tava pronta para vender carro, ou sei lá. Eu lembro que eu sempre comento isso aqui no meu programa, que eu digo assim, aquela parte que eu cheguei em casa toda empolgada, falando pro meu marido do resgate, aquela coisa toda e tal. E ele escutando assim, aí eu disse, tu não vai falar nada? Ele disse, eu quero te dar os parabéns, ele disse. Aí eu disse, que ainda fui dar a mão assim para ele, fui dar um abraço, ele disse,
Agora você é a feliz proprietária de um cavalo. Ele disse, onde é que tu vais colocar ele? Ele disse, meu pai, eu não tinha parado para pensar ainda, né? Isso é um ponto bem importante, porque ele precisa de espaço. A gente leva para casa, né? E ele precisa de espaço, como tu mesmo falou. Precisa de espaço. Para correr, para ir e vir, ele precisa de liberdade. Sim. Ele tem que ter aquele momento dele, ele tem que ir para a cocheira quando é preciso, até mesmo para se alimentar e tudo mais, né? Mas o cavalo, ele é criado no pasto, né? E é interessante que é uma coisa que nem todo mundo para pensar, mas o animal, né? O cavalo, que é o que a gente vai focar hoje, né? Mas o cavalo, mentalmente, ele precisa disso. Não é só um exercício físico, sabe? Claro que se o animal fica só dentro da cocheira, ele vai acabar tendo edema nos membros, ele vai acabar tendo cólica, que é a maior causa de morte de equinos é a cólica. E é um grande problema em animais de cocheira, mas não é que algumas pessoas falam assim, né? O cavalo é um projeto que deu errado. Pelo contrário, né? Ele tava lá, lindo, formoso, perfeito, e a gente mudou tudo ao redor dele, né? Enfiou ele lá num 12 metros quadrados, quando muito, né? Que tem lugares que colocam em lugares menores. E é claro, vai mudar toda... Só que muda o DNA dele, né? O organismo dele continuou o mesmo. Só que a gente colocou ele... A gente não, né? Porque o meu não tá. A gente mas assim, o ser humano, geral, né? O humano, né? Sim. Mas só, por exemplo, tirar o cavalo para montar ou para fazer um esporte. Porque ele vai se exercitar. Não é o suficiente. Ele precisa, de fato, da liberdade. É um dos pilares da vida do cavalo. Outra questão, né, como a gente tinha comentado, o fato dele ser presa. Isso é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes quando o animal tá, como tu falou, né, questão de mordida, de coisa, quando ele tá apelando para agressividade, é porque ele já não consegue mais fugir. A primeira escolha dele sempre vai ser fugir. Como uma presa, se ele tá vindo com agressividade, a agressividade não é a primeira defesa dele. A defesa dele sempre é fugir. Se afastar, sair. Isso a gente leva no cão. A defesa do cão é o ataque. De imediato. Como predador, né? Como predador. E o cavalo é... Então, a primeira defesa dele, na realidade, é se afastar. Não necessariamente correr longe, mas ele precisa do espaço dele, né? Ele precisa, me dar um tempo, não tô me sentindo bem. E isso é uma coisa que eu também passei a estudar muito, a linguagem corporal do cavalo. Tanto a tensão muscular, como a face. A face tem todo um estudo de movimentos e de expressões que os animais fazem quando estão estressados, quando estão com dor. Então, tudo isso ajuda a ler o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes... até nas redes sociais, às vezes, surgem uns vídeos. Agora tá rolando bastante um vídeo, não sei se tu chegou a ver, de um cavalo que ele pega um senhor, assim, pela blusa, e ele morde, e ele arranca a blusa, assim, do senhor. Mas, assim, para quem tem mais conhecimento sobre linguagem corporal, ele já estava avisando que ele não estava confortável, ele não estava gostando, ele não queria ser tocado, e ele avisou várias vezes. Para tu ver como o animal é justo. Ele avisou. Ele não conseguiu interpretar. Com certeza. Sim. Coitado, ele não teve culpa, o homem também, né? Ele estava tentando fazer carinho. Só que o carinho também tem o seu momento. Então, eu li até alguma coisa no teu Insta ontem, que tem aquela parte ali da cabeça que eu achei muito legal. Sim. Eu reli. Eu lembro que eu compartilhei aquilo com alguém também. Porque assim, quando tu chega no cavalo, a primeira coisa, eu mesmo fiz isso semana passada, direto na cabeça, né? Assim, direto na testa, que assim, Sim. Gente, ele é um local muito sensível, né? Sim. Não é que tá errado, né? Mas a gente deve evitar que seja o primeiro contato, né? Porque principalmente quando tem animais que não gostam,
como tu falou. Tem animais que realmente não gostam. O meu cavalo, assim, eu tenho muito trabalhado, assim, para ele se sentir confortável. Não que eu vá ficar insistindo em passar a mão, Sim. mas às vezes a gente precisa, para alguma coisa, a gente Sim. precisa acabar encostando. Mas, às vezes é um animal que até gosta, mas se tu já chega assim, Sim. é como se tu estivesse sendo um predador também, né? E ele tem os pontos cegos também. Assim, na região abaixo do focinho ele não enxerga muito bem. Então, tudo que vem de locais que ele não tá enxergando muito bem também assusta ele. Então, não é, assim, a melhor das abordagens. Mas eu entendo também, porque é o que a gente faz com cachorro e gato, né? Então, a gente acaba extrapolando, como a gente tinha falado. Semana passada, eu e uma colega minha de trabalho, a gente foi até naquele caso que eu comentei contigo, num maus tratos a um animal, um equino, né? E a minha primeira reação, chegar perto dele, disse, mas como tu é lindo e tal, ainda batendo nele, eu disse, meu Deus, né? Se eu tivesse esse conhecimento técnico, digamos assim, eu ia chegar, eu ia me pôr na frente dele porque ele me cheira, ele me cheirou para deixar ele me sentir e tal, e aos poucos, né, chegando perto, porque até então a gente teve um problema muito sério com ele. Nós tínhamos que tirar ele de um brejo e tentar colocar ele na estrada. E não, isso ali foi demais, por isso que eu falei ontem para ti, eu ainda vou falar contigo sobre isso no programa. Olha só o que a gente fez. A gente, 2 mulheres, né, tentando fazer com que ele, em primeiro lugar, que ele o que é aquilo que vai o estribo? O cabresto. É o cabresto. Ali a gente já colocou de trás para frente, de lado, de cabeça para baixo. Meu, que loucura que foi aquilo, tá? Chegou uma hora que ele estava em cima do olho dele. E aí a gente tentava puxar, ela puxava pela frente e eu com a corda tirando aqui de cima do olho, que estava machucando. E ele ali, bem na dele. Ele empacadaço. Aí começamos a empurrar atrás, do lado, por causa do coice, mas ele tinha uma lesão muito grave atrás nas 2 pernas, né? Aí eu pensei, a perna muito inchada, ele não vai dar coice, ele não vai levantar essa perna, eu vou empurrar atrás. Aí nisso veio um senhor ajudar nós. O senhor puxava ele na frente, assim, pela cabeça, botou aquele strip certinho, do jeito certo, puxava ele assim, e nós 2, uma em cada anca dele aqui atrás empurrando. Eu vou te dizer assim, ó, desse jeito torto a gente conseguiu, nós levamos mais ou menos umas 2 horas para fazer ele andar 3 metros até chegar na estrada. Muita dor, né? E ele chegou na estrada, e dali ele empacou e não foi mais. Aí esse rapaz tinha hora, não sei o que, teve que sair e tal, ficou eu e ela ali. Aí o que eu fiz? Uma chantagem psicológica. Eu peguei um balde de comida e botava assim, aquela ração dele. Ele dava um passinho e vinha e comia. Aí eu já tirava o balde, botava um pouquinho mais assim. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo ainda pro pessoal lá do gabinete. Eu disse, e aí, gente? Eu disse, vamos fazer uma aposta aí, nós temos que levar ele até lá, ó. Isso dava mais ou menos 700 metros. Eu disse, vocês dentro do pasto, tá na cocheira, a gente tem que levar ele. Será que a gente consegue hoje até as 6? Porque isso era 3 da tarde, não ia conseguir nunca, né? Aí veio um senhor que maneja já com equino. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, ó, vocês nunca devem puxar pela frente. Tem que fazer assim, ó, vai para um lado, aí depois faz ele vir pro outro. Assim, roda ele, não roda, mas tira ele pro lado e pro outro. Daqui a pouquinho ele vai se manter na frente e vai. Se ele empacar, vai de novo, traz ele um pouquinho só pro lado, com a cabeça, com o corpo, assim, batendo nele assim um pouquinho. Depois do outro lado. Incentivando, né? Incentivando, exatamente. E ele foi. Assim, ó, 2 vezes ele fez, de repente o cavalo assim. Aí eu disse, Jesus, eu com aquele balde de ração, a minha amiga ali toda descabelada, né? Eu e ela dentro do pantano, cansada, olhando e ele andando bem normal, indo sozinho. Tu vê como a experiência manda muito, entendeu? Sim. Para nós aquilo era falta de experiência, realmente. A gente queria poder ajudar ali de alguma forma. Da maneira de vocês estavam tentando ajudar. Mas eu fiz tudo que tu tá falando aí, eu fiz do contra nele, entendeu? Passei a mão aqui e meio que tentava acalentar ele. Mas ele não é um cão. Mas eu via que ele, sabe? Ele queria se esquivar de mim o tempo
todo, assim, o tempo todo, querendo sair fora, sabe? Só que também, assim, ó, de repente, não sei o que passa na cabeça dele, ele podia sair fora e ter saído ali pra estrada, da estrada. Mas podia ter ido pro lado errado, pensa assim. Não, também, podia ter... Se fosse pro lado oposto, ia aumentar a distância. Exatamente. Não, daí a gente tá ferrado na vida, né? Mas ele tava o tempo todo assim, sabe? A minha amiga disse, ele disse, vamos dar um tempinho pra ele, eu acho que ele não tá gostando da presença. Eu disse, pois é, mas aí eu fui no rosto dele, disse, como é que tu não gosta de mim, guri? Eu gosto tanto de ti. Eu falava assim, bem boba assim com ele. Eu acho que ele não tava me entendendo, mas ele tava muito afim do balde de ração, entendeu? Sim. Então, assim, eu fiz uma chantagem com ele, ele fez comigo, tipo assim, tu me dá a comida e eu vou. Foi o que aconteceu pra conseguir tirar dali. Que isso é uma maneira também de trabalhar com cavalo, com recompensa, né? Pois é, recompensa. Um cachorro para adestrar e dar um petisco? Com o cavalo também se ele faz. Ele é mostrar o balde. Eu faço, inclusive, com o meu cavalo. Tem... a ideia, né, é aprender como que os animais aprendem. Então, assim como o ser humano... Começou com psicologia humana, né? Ver como que as pessoas aprendem. Com punições. Punições, ou exato. Com recompensas, né? Com reforços. Então, qual que é a ideia? Quando o animal faz o que tu está esperando, né? O que tu está indicando ele a fazer, tu dá uma recompensa que vai reforçar aquele comportamento. Então, se eu der um passinho para frente, a Ângela vai me dar um pouquinho de ração. Foi isso que ele pensou, tenho certeza. Não, mas é isso mesmo, né? Porque a gente, como ser humano, a gente também é assim, né? A gente tem um resultado... eu fui, conversei com a Ângela, foi super legal, me senti bem, fiquei feliz, fiquei alegre. Quero ir lá de novo. Né? Exato. Isso é reforçador, a gente se sente... Assim como... Não, foi desagradável, ela me tratou mal, não quero mais vir aqui. Foi uma espécie de punição. Fui lá e foi horrível. Sim. Então, os seres humanos aprendem assim, os animais também aprendem assim. E usando essas técnicas, claro que assim, eu tô falando assim, muito superficialmente, né? Tem a maneira certa para fazer. Na realidade, tu não tá se aprofundando, tu tá fazendo um resumão do que realmente, né, é o certo lidar. Isso. E se usa muito isso. Até uma das coisas que as pessoas mais falam, que é o tal do pressão e alívio, também está dentro desses quadrantes que falam, né? São 4 quadrantes, 2 de punições que você adiciona coisas ruins, ou a punição negativa, que você remove algo que o animal deseja, e os reforços. O reforço negativo, quando você remove algo que está causando um desconforto ou que está sendo ruim para o cavalo, ou o reforço positivo, que é a questão da ração ali, você dá algo que o animal deseja para que ele repita aquele comportamento. Então, é muito interessante trabalhar dessa forma e, claro, sempre evitando as punições, né, ao máximo possível. Para que ele também não... Porque essa é a pior maneira de ensinar tanto animais quanto pessoas, crianças mesmo, né? Com punição. E isso é uma coisa que também está mudando bastante no meio do cavalo, sabe? Porque antes era muito... Eu não sei se tu tem alguma experiência, assim, no sentido de já ver algum vídeo ou saber como é. Antes era só feito doma violenta, né? Amarrava o cavalo, fazia ele se submeter, era uma coisa assim. Hoje não, né? Hoje você procura uma parceria com o animal. Sim. E isso é o que eu, né, defendo muito, né, no meu conteúdo. Ali, tu viu, meu Instagram, eu produzo bastante conteúdo justamente para informar, porque no meio do cavalo ainda tem muito conteúdo, assim, muito desatualizado ou não científico, sabe? Alguém fez de um jeito e acha que está certo daquela maneira, mas no fundo está criando um animal desconfortável, que você não pode confiar, um animal potencialmente agressivo, que pode causar algum acidente. Então, tem maneiras melhores de fazer isso. E eu sei que, né, a maioria eu acredito muito que a maioria das pessoas não faz coisas erradas intencionalmente.
é por falta de conhecimento mesmo, né? Tem uma tática que tu usas, né? Que é bem... Que tu até falou que tu irias comentar sobre uma tática. Ela é a... Ah, uma técnica? É uma técnica, aliás. Isso, eu trabalho também com o cavalo barefoot, Isso. que é o cavalo que fica sem ferradura. Ele fica ao natural, né? Em cima dos cascos mesmo. Ele é casquilhado, normal, mas Isso, não... faz o casqueamento, mas não coloca ferradura. E daí é uma técnica específica, né, para suportar bem o peso do animal, para que ele não fique desconfortável ali na região da sola, né? Porque na realidade ele precisa da ferradura, né? É isso, né? No dia a dia, digamos, um cavalo normal, ele precisa porque aquilo ali mantém ele sustentado em cima das patas. É mais ou menos isso, né? A ferradura, na verdade, ela foi criada porque lá nos primórdios, né, os animais eram usados para guerra, Sim. para avançar grandes distâncias. Os povos, eles se movimentavam muito mais. Hoje a gente não se muda muito, né? Mas Sim. antes acabava tendo que, teve uma seca muito grande, a gente vai ter que procurar um outro lugar, Sim. tal, enfim. Então os animais percorriam longas distâncias. O casco do cavalo acabava sofrendo um pouco, né? Quando ele tá sofrendo mais abrasão ali do que a velocidade do crescimento do casco, ele vai precisar de alguma coisa ali para suportar. Mas hoje, na verdade, a minoria dos cavalos precisariam de ferraduras. Porque eles não têm mais esse... Fazendo a técnica correta e tendo um manejo de casco, uma boa limpeza, uma alimentação adequada, que tem muito animal que tem uma alimentação muito desbalanceada, sabe? Muita ração. E, na verdade, é um herbívoro, né? O cavalo, ele depende de capim. Ele gosta de capim. A base dele tem que ser capim. A ração, ele tem que ser só um complemento. É um complemento, isso. Mas assim... O sal, né? Também, né? Sal mineral também... Sim. Específico, né, para equinos, sim. Isso é essencial também. Sim. E questões de manejo, assim, o tipo de terreno que o animal fica, quanto tempo ele fica em terreno seco, em terreno úmido, todas essas coisas que vão fazer com que o casco fique ainda mais saudável. Porque, na verdade, muitas vezes o casco não está saudável e a ferradura é como se fosse um band-aid num sangramento ativo, sabe? Ele vai dar uma escondida no problema, ele vai dar um suporte, digamos, mas não vai resolver o problema. Não vai resolver. E fazendo todo esse conjunto de boas técnicas, vai fazer com que o animal tenha... Então, a ferradura é para isso, ele precisa para dar o sustento dele para trabalho, digamos, para sair. Esses animais que trabalham, que são usados hoje ainda para trabalho. Antigamente que eram muitos quilômetros, né? Terrenos muito acidentados. Hoje em dia, mesmo os animais de trabalho, muitos deles não precisariam de ferradura. Tu sabes que nós temos ainda aquela... Eu não lembro o nome. Que é a cavalgada. Sim, né? Que eles saem de um estado para o outro. Né? Inclusive, tem animais que fazem... 40, 50, 60 quilômetros sem ferradura. Sem ferradura? Sem ferradura. Inclusive, tinha uma amiga minha que estava viajando. Ela foi para a África agora. Ela fez uma cavalgada. Ela até mandou foto do casco, né? Porque como ela sabe que eu trabalho com isso e tal, ela mandou a foto do casco sem ferradura. Quilômetros e quilômetros. O casco super saudável. Mas como isso? Ele... Por causa do local, né? Isso manda muito o local onde ela percorria com ele, o terreno? Na verdade, assim, né? O cavalo, ele nasce sem ferradura, né? Sim. O natural dele é sem ferradura. Então, hoje aqui no Brasil, a gente praticamente não tem, né? Cavalos, assim, selvagens. Mas os cavalos selvagens, eles percorrem, no mínimo, uns 15 quilômetros diários. Sem ferradura. Às vezes mais, se eles precisam buscar uma fonte de água, ou se eles estão num local que tem pouco alimento, às vezes eles vão percorrer ainda mais quilômetros e eles estão sem ferradura. E toda a estrutura do casco,
né, ele é feito para suportar e para percorrer essa distância, para suportar mesmo. Claro que existem casos específicos, é claro que é por isso que eu digo, assim, tem que ter... vai parecer um pouco vendendo meu peixe, né? Mas não é isso. É porque eu me preocupo. Vamos vender o teu peixe. Não, mas é porque eu me preocupo porque não é simplesmente, né? Digamos, uma pessoa tem lá o cavalo em casa. Vou arrancar a ferradura e agora o meu cavalo vai ser sem ferradura. Não é bem assim. Tem que ter todo um estudo ali das condições, da alimentação, do manejo. Tem que fazer a técnica adequada ali do casqueamento. Não é só simplesmente arrancar a ferradura. Entende? Tem que passar por um período de transição, porque imagina, por exemplo, o meu cavalo, eu tirei a ferradura dele, né? Ele ficou 9 anos da vida dele. Não, 9 não, porque, digamos, 6 anos, né? Do período ali da doma até o momento que eu comprei ele, digamos, uns 6 anos. Eu não posso simplesmente, de um dia para o outro, arrancar a ferradura e achar que vai estar tudo bem. A mesma coisa a gente. A gente tá sempre de calçado, sempre de calçado, sempre de calçado. De repente, Aí hoje a Ângela vai decidir, não, eu não vou mais usar calçado, agora só vou andar descalço. Aí tu vai andar no asfalto, nas pedras. É a mesma coisa, tá sensível, é normal. Mas por isso que também tem que ter esse acompanhamento profissional, sabe? Para não causar, buscando uma coisa melhor, acabar causando um malefício. Tem que ser feito da maneira correta. Mas é fascinante, assim. E muitos animais, inclusive com problemas ortopédicos, ficam muito melhores, ficam muito mais confortáveis sem ferradura. Então, o cavalo tá assim, eu sempre penso, coitado do cavalo, a partir que dá um problema na pata, ele já fica inválido, digamos assim. Muitas vezes vai para sacrifício, né? Principalmente se ele quebrar uma perna, aquilo ali já não... Falando nisso, agora, não sei, talvez não foge um pouco da tua área, mas de vez em quando aparece para mim nas redes sociais aquela foto que tu já deve ter visto, um cavalo com uma perna mecânica. Uma prótese? Uma prótese. Isso é real? Será? Sim, tem... Ele vive bem? Porque tu vê, ó... Isso é discutível. Porque, assim, que nem tu falou, né? Seu animal tem um problema. Tem, inclusive, fraturas, muitas delas hoje em dia ainda são possíveis de tratar e o animal viver bem. Antes era meio que uma sentença de morte mesmo. Meio que uma sentença de morte. Fraturou, eu ainda acho isso, mas não é, então. Não. Muitas fraturas, elas são possíveis de ser tratadas, seja com cirurgia ou com outras técnicas que não envolvem cirurgia, né? Seja tala, ou às vezes só com repouso o animal consegue... Repouso, ele ficando dentro da cocheira, isolado ali uns dias. Uns porque meses, ele não vai, né? Uns meses, mas, porque ele não tem como... Para consolidar aquela fratura. Isso. Mas ali no caso dessas próteses, é muito assim cada caso é um caso, sabe? Porque, querendo ou não, um cavalo, assim... Por baixo, ele vai ter uns 400 quilos. Sim. Então... Por baixo? Por baixo, assim, né? Tem cavalos que pesam muito mais. Claro, um poninho vai pesar menos. Mas, assim, em média, uns 400 quilos, vai. Tu não ter a força de um membro vai sobrecarregar muito os outros. A coluna, a musculatura... Tudo isso vai causar uma dor, né? Uma tensão, enfim, um desconforto grande, desgaste de articulação, enfim. Mas tem pessoas que conseguem manter o animal assim e bem. Na realidade, esse animal é aposentado, né? Esse animal passa a ser realmente um pet da pessoa, porque... Sim, e um pet bem caro, né? Bem caro. Porque, assim, um animal que, por exemplo, tem uma prótese, né? Acho que o caso que tu tá falando é, por exemplo, tem que amputar, né? Uma parte do membro. Exatamente, Aí eles encaixam uma prótese, assim, e apoia na prótese, né? Sempre aparece esse animal, isso, ele vai precisar sempre... claro, todos os animais precisam de acompanhamento veterinário, né, com uma certa regularidade. Sim. Mas um animal, nesse caso, com uma frequência muito maior. Vai estar sempre precisando ser acompanhado para ver se não está com dor, se... Todas essas questões de articulação, as feridas, porque prótese
Imagina Sim, pessoas pode que têm machucar prótese, ali o encaixe, sabem né? isso, pode causar ferida. Então, assim, não é impossível, mas é bem delicado e não é para qualquer cavalo e não é para qualquer pessoa, né? Uma pessoa tem que ser muito dedicada, Sim. tem que ter condições financeiras para É, manter o cavalo bem. uma pessoa Às que vezes já vai para esse lado para ela colocar, tem pra, ela provavelmente ela é bem resolvida nessas questões. Ela e realmente ela quer também aquele cavalo como um pet para ela e provavelmente se tem dinheiro para fazer sim. isso, ela E vai. assim, Eu não é só todo achei que animal, talvez né? aquilo era aparece em fotos, eu já vi Sim, fotos, então eu nunca vi o tipo, vídeo. eu vou te encaminhar, então. Tem um É, vídeo? tem, Tens um tem, vídeo? aham, Ai, que tem legal. vários, tem um perfil que eu acompanho que tem uma égua que usa prótese. E também tem a questão assim, né, que o animal, não é todo animal que vai suportar ficar ali trocando curativo o tempo todo, porque nem tem animais que ficam extremamente desconfortáveis com esse manejo intensivo, ou É, então porque que não daí vão se adaptar, o animal que só quer disparar e correr, uma prótese não suporta essa correria toda, né? Então, assim, são casos muito específicos. e bem específico, porque daí Uhum. para manusear com esses curativos, como tu falou, daí ele tem que ter uma autoconfiança naquela pessoa, porque daí já entra essa situação dele né, não poder ser tocado o tempo todo, dele se sentir É como uma dele, presa, ou ele é uma presa, então ele sim. entende que tudo que vá fazer nele, ainda mais um local sensível que deve estar machucado, Eles vão tem toda ser. essa parte. Alguns se habituam super bem, né? Mas talvez tu até já tenha visto. Tu já viu que tem elefante também com prótese? Nunca. Meu Deus, elefante não. Aham. Elefante é demais para minha Eu já cabeça. vi também. Imagina, tem o quê? 3, 4, 5 toneladas. Falando É, até em peso, deixa eu te falar, quando a gente estava no pasto, lá naquele brejão, tirando o cavalo, esse do resgate, do maus tratos semana passada, e essa minha amiga, daí eu falei com o tutor dele por telefone, ele disse, ele emagreceu bastante, ele emagreceu já, ele perdeu uns 100 quilos. ele tinha. Ele tinha uma doença, ele estava doente, né? Não, mas eu digo, ele tinha um dono, um tutor. Tem um tutor, né? Todo animal tem um tutor, né? Basta a gente conseguir achá-lo. Mas É. enfim. Aí ele disse, ele emagreceu bastante, perdeu 100 quilos e tal, e tal. Aí depois eu olhei para minha amiga e disse, nossa, ele perdeu 100 quilos. Você imagina ele com 100 quilos a mais. Nós, né? E aí tu e ele dormindo no brejo, porque não tinha condições de tirar. Não. Eles pesam muito. Uma coisa é Uma fato. média 400 quilos. Uma média, assim, né? Tu já pesou o teu? A gente tem uma fita, né? Uma fita que faz uma estimativa. Tem uma fórmula matemática que, de acordo com ali o perímetro torácico e a Sim. altura, enfim, tem uma fórmula. E daí foi feita uma fita. Ela é vendida em casa agropecuária, na internet também tem. Aham. A maioria dos veterinários tem, né? Que trabalha com equinos. Sim. E daí, passando a fita ali, a fita indica uma estimativa. Claro que não é Sim, exato, mas né? aproximado, né? Aproximado. Ele tem aproximadamente 450 quilos. E é uma raça de cavalo relativamente pequeno. Meu cavalo é crioulo, né? Tem cavalos muito maiores. Tem cavalos de 1 tonelada, né? Dependendo da raça. Tem aqueles cavalos de tração, assim, né? Que Sim. puxa carruagem, puxa... Eu dei uma olhadinha no teu Insta, eu vi uma foto que tu estavas com aquele cavalo, aquele que embaixo assim abre é um gypsy. Meu Deus, que coisa mais linda aquilo, É não? lindo. Esse É cavalo é um cavalo de maravilhoso. exposição, né? Ele não é mais levado para exposição, mas ele é um cavalo É um que cavalo. venceu muitas Meu, categorias. ele é muito lindo. Meu Sim, é de Deus. um Aras lá em Bom Retiro, que também é maravilhoso. Eu amo ir lá porque os cavalos são tratados como cavalos, sabe? Eles têm liberdade, eles recebem muito capim, eles recebem muito carinho. Eles são super mansos, Onde assim, é que fica esse... Bom Retiro.
Um bom retiro. Isso. Ali perto de Urubici. Sim, sim, lá pra cima. Ali pertinho. Ah, é uma delícia, porque é bom ver quando o animal é bem cuidado, é bem tratado, é bem criado, sabe? Tu vê que é uma diferença gritante, assim, de comportamento que o animal apresenta quando ele é bem manejado, bem criado. Um animal que que não sabe o que é violência, que não sabe o que é um tapa, que tem animal que, por exemplo, assim, né? Digamos que eu tivesse um chicote aqui. Se eu levantar o chicote, o cavalo já sai correndo, já se assusta, já se bate, já... Tem cavalo Pois que eu é. posso levantar e fazer na direção dele, ele não vai fazer nada porque ele não sabe o que é aquilo. Então não tem por que ter... Claro, talvez ele, né, um movimento brusco ele vai achar meio Mas isso é estranho. muito usado, né? O chicote ainda para montaria. Vai montar e vai... Bastante, ainda bastante. E tem outro mito também, né, que as pessoas falam que a pele do cavalo é mais grossa, na verdade. Tem inclusive um estudo científico que foi examinado ao microscópio, todas as, né, ali as células, os tecidos. A pele equina é mais sensível do que a humana. Nossa. Então, as pessoas vão repetindo ao longo do tempo uma coisa que infelizmente é errada, né? Que ele não sente a espora, que ele não sente o chicote, mas na verdade ele sente. Às vezes pode estar se sentindo mais do que a gente. Tu sabes nos informar se hoje a espora ela é usada ainda em rodeio? Sim. É usado ainda? Bastante. Pois é, né? Então, mas se isso é tudo comprovado, por que que não... Por que que nós não conseguimos acabar com isso ainda? Eu digo assim, em lei. Uma espora dentro do rodeio, a pele é tão sensível. Porque, meu Deus, ele, assim, ó, pelo que tu coloca ele para nós, o que tu tá colocando, tu tá, assim, ó, ele é um animal de grande porte, mas, gente, Sim. ele é sensível Sim. igual um animal de pequeno porte. Ele tem a pele sensível, ele se sente uma presa, os cuidados dele tem que ser redobrados, até mesmo chegar perto ou tocar, Sim. né? Então, assim, aí como é que fazem? Colocam um animal desse para rodeio? Não assim que eu não gosto de rodeio. Eu não fui, já fui umas 2 vezes na vida, não me sinto bem, né? Exatamente por esse lado da espora. Porque tu tem aquela ideia que o couro do cavalo é grosso, aquela coisa não vai machucar, aquilo é como se fosse uma picada de inseto ali, que ele sente aquilo e ele vai pular. Não é assim. Se tu realmente agora tá colocando mais que nunca que a pele é sensível, tu imagina o sofrimento daquele animal ali. É uma questão, assim, delicada, né? Porque existe um abuso do uso dessa ferramenta, né? Tipo, tem regras, né? As competições costumam ter regras, por exemplo, assim, se tem alguma gotinha de sangue, por exemplo, que deu um leve, abriu assim um pouquinho a pele, o conjunto o conjunto, né, a pessoa e o cavalo, né, é eliminado daquela prova. Eu não conheço o regulamento de todos os esportes. Eu conheço mais do clássico, né? Que é o que eu fazia. Eu fazia salto no hipismo. Então, eu sei que existe essa regra. Eu não sei todos os esportes como é que são essa questão. Mas lá, sim, se tiver uma gotinha de sangue, o conjunto é eliminado. Mesmo que ele tenha sido o primeiro, ele não vai receber premiação porque aquele animal foi machucado, né? Mas não quer dizer que ele não tenha né? Só porque não tem sangue não quer dizer que ele não tenha sofrido um desconforto momentâneo, uma dor momentânea, não. Sim. Na hora que usa ali, né? A espora, enfim. Eu acho que muitas vezes isso acaba sendo um atalho para conseguir as coisas do cavalo que talvez ele esteja com alguma dor, por isso que ele não está fazendo. Ou talvez você está exigindo demais dele, ele está trabalhando numa frequência muito alta, enfim, assim, uma série de coisas. Fatores, né? Sim, eu acho, tem profissionais incríveis, assim, do mundo do cavalo que usam tanto chicote quanto espora, mas sem força. Conseguem por exemplo, dosar. Assim, que nem tu
Não, assim, ó, por exemplo, quando tu tá numa fila, por exemplo, quando tu tá num lugar cheio e você quer passar por alguém, você fala, com licença. E você encosta ali, né? Tipo, no ombro da pessoa, assim, com licença. E vai. A mesma coisa, tem pessoas que usam o chicote dessa maneira, entende? Tipo, encosta no não bate. Encosta no cavalo. Ele já sabe que ele sabe, é a indicação que ele precisa. Encostou naquele local do meu corpo. Para isso tudo são treinos, né? Isso. É a chamada adestração, adestramento. Isso. A pessoa tem que se aprimorar muito para chegar nesse nível, né? O teu caso não é o adestramento, não. É a parte do comportamento de tentar entender, meu cavalo só dá coice, meu Deus, meu cavalo tá muito bravo, ele dá coice, ou ele tá mordendo todo mundo. Não, não quer entrar na Então tu vai até lá e tenta descobrir o porquê que ele tá fazendo aquilo ali. A gente faz um estudo geral, assim, né, de tudo que acontece na vida do cavalo, porque... É muito comum as pessoas falarem assim, eu não consigo fazer o cavalo entrar na carretinha. Eu não... Como que eu faço ele entrar? E até um grande... Antes era um grande mestre, depois virou além de mestre, virou amigo também, que é o André Sintra. Ele falava, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta errada não é porque que ele... Como que eu faço para ele entrar? É por que ele não quer entrar. Então... É justamente... Esse é o teu trabalho. Isso. Tentar identificar o porquê que ele não quer entrar e procurar ajudar. Trabalhar naquilo. Isso, exatamente. Porque muitas vezes as pessoas focam só naquele problema, mas não entendem que normalmente aquilo é uma consequência de uma série de outras coisas. É um reflexo... Meu Deus, né? Que legal, né? É tanta coisa para ser conversado. Gente do céu. Eu sou suspeita porque eu amo, né? Então, o que eu vou te dizer? Tu amas, eu amo animal, independente, Sim. né? Lógico, é igual a gente ficar aqui horas e horas Sim. falando de cachorro, mas significa que eu não ame sim, um cavalo, se sim, eu pudesse. Sim. Não, e tu sabe, eu trabalhei muitos anos com fiscalização e tudo isso também tem uma raiz no bem-estar. Sim. Porque um animal que tem um bem-estar, um alto nível de bem-estar, é um animal muito mais fácil de lidar, é um animal muito mais manso. Sim, mais meio. E as técnicas, os meios para a gente conseguir que os animais façam o que a gente espera deles, primeiramente, antes de qualquer coisa para mim, é que isso seja confortável para ele. Sim. Jamais com o uso de força, ou de pressão excessiva, ou de assustar o animal, entende? Então, eu sou muito defensora do bem-estar também, em primeiro lugar. Tá bom, então. Meu Deus, assim, olha, aí eu te falei 1 hora, passa tão rápido e tá passando 1 hora. Sim, voou, meu Deus do céu. Voou, e a gente tinha tanta coisa para falar ainda, meu Deus, como eu sempre digo, agora... De maio para cá eu vou começar não a recapitular, mas trazer esse pessoal, sabe? Fazer uma parte 2. Uma parte 2 de todos eles, porque ficou muita coisa ainda para ser falado, para ser, né? E com certeza tu vai tá nessa, na listinha, porque tu vai voltar. Vou gostar muito de voltar. Porque é assim, ó, é um assunto muito legal. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Sim. Né? Não que a gente vá aprender tudo no programa só, mas as tuas táticas, de repente, essas tuas técnicas, elas podem nos ajudar. Eu já peguei algumas, entendeu? Porque assim, ó, quem sabe amanhã depois eu não precisa estar indo no local novamente, né? Sim. Verificar uma situação de maus tratos, coisa e tal, de um equino. Então, eu já sei hoje como... Já veio de uma maneira um pouco diferente, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas, enfim. Mas a gente vai voltar. Vamos voltar. E tem muito conteúdo ali também, né? No meu Instagram. No teu Insta, verdade. Gente, eu vou deixar o Insta dela na telinha, né? E assim, para vocês quiserem, quem quiser acompanhar o trabalho dela, meu trabalho da Raquel, assim, é excelente. Eu dei uma olhada ontem por cima, mas eu foquei em 3 situações ali, aí eu não consegui olhar o restante, porque eu foquei principalmente ali onde tem a parte ali da cabeça e tudo mais, ali no chão, que tu tem que colocar a mão no chão para ele sentir o teu cheiro, né? Aquela parte que tu falou, tu descreve ali também, tem um textinho ali que tu descreve que não pode, ele não consegue enxergar para... muito abaixo aqui do abdômen, né? Uma coisa assim. Então, são coisinhas assim que hoje, se eu precisar chegar num cavalo, eu vou saber.
Já vai. Né? Já vai lidar um pouco diferente. Um pouquinho diferente, que eu vá conseguir, daí já é outra situação, né? Não, mas aos pouquinhos a gente vai aprender. Vai, e todo sim. mundo tem. Eu também, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando, continuo fazendo curso, a gente nunca. E a vida é uma aprendizagem, né? Sim. Mas enfim, gente, eu quero que os meninos coloquem aqui a foto de uma gatinha, que eu ainda tenho que falar dessa gatinha. Meu Deus, gente, olha que coisa mais mimosa. Então, ela tá para doação, adoção responsável com a Cananda. Inclusive, eu vou passar o telefone dela aqui, mas eu também vou deixar o telefone dela na tela. É o 999-022235, com a Cananda, essa fofura. Quem quiser realmente adotá-la, né, procure a Cananda, a castração está garantida, ela é filhote, ela deve ter ali em média, olha só, é um amorzinho, toda aquela bem vira-latinha, sabe? Para quem ama bem vira-lata, porque é aquela, e com cara de sapeca ainda, né? Lindinha. Ela é bem filhotinha, tá, gente? Deve ter ali uns 2 para 3 meses no máximo. Mas daí, ó, ligar para a Cananda, vou deixar o telefone dela aqui e também vou passar o Insta da Raquel, né? Quem quiser dar uma olhada lá no trabalho dela, entrar em contato, pode entrar em contato contigo também. Sim, que eu ela sempre respondo todo mundo. Então, e ela trabalha com isso. Eu acho que quem tiver, de repente, estiver nos assistindo, não tem um cavalo em casa, mas um conhecido tenha, repasse isso para frente, peça para ele dar uma olhadinha no Insta dela, tiver um problema com um cavalinho dessa forma, porque eu acho que só tem tamanho, né, gente? Mas ele merece, assim, tanto ele como até o gado, que eu respeito muito, sabe? Sim. Como eu te falei, ainda como carne, mas sei lá. Só que é difícil para mim, porque eles também têm o sentimento deles, né? Esses vídeos que a gente assiste, que vem pra gente em redes sociais, de um cavalo e um cachorro, um gado e um cachorro brincando, Sim. né? A própria espécie brincando. Eu acho que eles têm sentimento, eles sentem dor, eles sentem fome, eles têm os medos, as angústias, né? Tem. E é em cima disso que tu vai trabalhar. É em cima disso que a Raquel trabalha. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais um podcast. Raquel, te agradeço muito por ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi uma honra, de verdade. E tu vai Obrigada. voltar. Que bom, ela vai voltar, a gente lá, de repente ela tem umas outras técnicas, né? Se bem que ela tem tantas que ela não conseguiu falar, ela falou de uma só, a do casco, gente. Então, assim, ó, é muito assunto, isso vai a noite dentro. Mas, enfim, então, agora, uma ótima noite de quinta-feira, né? Lembrando também que o programa está aberto para os portais Facebook, YouTube, Spotify. E não percam, é toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui, às 20h30, aqui na emissora TV Galega. Boa noite, pessoal. Raquel, mais uma vez, te agradeço. Obrigada, Ângela. E a gente vai aguardar ela de volta, né, pessoal? É isso.